Aleluia, aleluia. Ó raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão, e a quem as nações invocarão, vinde libertar-nos, não tardeis mais. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um misto de pressa e demora. Por um lado, nós ouvimos a antífona ó de hoje, ó raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença, raiz de Jessé é Jesus, né? Jessé é o pai de Davi, de cuja família, cuja descendência Jesus vem. Então, ó raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão, e a quem as nações invocarão, vinde libertar-nos, não tardeis mais. Então, a súplica que é feita nesta antífona, ela indica uma certa pressa, uma certa angústia. Vinde libertar-nos, não tardeis mais. É de quem está sofrendo as demoras de Deus. Então, vinde logo, Senhor. Não se demore muito. Por outro lado, quando nós ouvimos as leituras de hoje, Deus é só demora. Tanto na primeira leitura, como no Evangelho. Isto é verdade, vocês vão dizer, padre, mas não é demora, é no tempo de Deus. Eu sei, meu santo, mas o tempo de Deus, psicologicamente para nós, às vezes é demora. A gente sofre as demoras de Deus. O livro do Eclesiástico até diz, né? Que é um princípio de sabedoria, saber sofrer as demoras de Deus. Saber esperar. Quando nós somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus não ouve as nossas súplicas, e aquele misto de tristeza, de angústia e de desesperança ficam vagueando, andando no nosso coração. Pois bem, na primeira leitura, Manoé e sua esposa, que esperaram durante tanto tempo a chegada de um filho, e na velhice eles são presenteados. No Evangelho também, 2 idosos, 2 santos que esperaram no Senhor por anos, por décadas. Eles não esperaram apenas anos, porque 2 anos já são anos. Anos significam décadas. E eles eram justos, diz aqui a palavra, Lucas capítulo 1, diz aqui que ambos eram justos diante de Deus. Lembrem-se que quando vocês encontrarem esta palavra justo, entenda você santos. Então, eram santos, eram justos, eram piedosos, eram de Deus, eram orantes, eram observantes, seguiam a Deus e observavam os seus mandamentos. Vocês podem ver então que eram pessoas piedosas e que desde jovens, porque casava-se jovem na época aqui descrita, e desde jovens eles pediam a Deus esta graça. E diz aqui, deixa eu só terminar aqui o elogio a eles. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor, mas não tinham filhos. Isabel era estéril, eles estavam em idade
avançada. Zacarias era da tribo sacerdotal. Então vocês podem aqui imaginar a humilhação daquele casal, porque não ter filhos era compreendido como uma ausência, era compreendido na época como uma ausência de bênção de Deus, ou até mesmo como um castigo. Então eles não tinham filhos e durante anos pedindo a Deus: Senhor, concede-nos esta graça, Senhor, concede-nos esta graça. E Deus, meus santos, que tardava, que silenciava. É importante aqui perceber essa agonia interior que eles provavelmente sentiram. Agonia esta que em proporção diferente e em situações diferentes nós também experimentamos quando pedimos algo a Deus, quando suplicamos a intervenção de nosso Senhor e o tempo vai passando e parece que Deus não ouve. E às vezes coisas obviamente boas e que nós não temos dúvidas de que Ele queira. Que no caso aqui de Zacarias e Isabel, era um filho, não era óbvio que Deus quisesse um filho para eles. Mas imagine quando o filho pede a conversão do pai ou da mãe. Isso é uma súplica que ninguém pode ter dúvida de que Deus queira atender. Ou quando um pai e uma mãe pedem a conversão de um filho, de uma filha. Isso é uma súplica da qual não temos dúvidas de que Deus quer atender. E às vezes o tempo vai passando, a graça não chega e nós somos tentados a deixar de lado. Às vezes o seu coração duro, egoísta, e você pede a Deus a graça de um coração que o ame. É verdade, talvez você não, muito provavelmente você não peça com todo o coração a graça de um coração que o ame, mas você pede e a graça não vem, você não consegue se libertar de você mesma, de você mesmo, dos seus egoísmos, das suas misérias, e você pede noite e dia, várias vezes, e parece que aquela graça não vem, e você se sente tentado a: tá bom, vou continuar servindo a Deus, mas já não terei mais esperança. Foi mais ou menos esta atitude de Zacarias e Isabel. Eles continuaram fiéis a nosso Senhor? Continuaram. Eles continuaram servindo a Deus? Continuaram. Mas eles não esperavam mais aquela graça. E a prova é o que vai acontecer daqui a pouco, de que pelo menos Zacarias, sem sombra de dúvida, ele não esperava mais intervenção alguma da parte de Deus. Muito bem, vamos então dar mais um passo. Zacarias, da tribo sacerdotal, ele foi sorteado, ele foi agraciado para entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício do incenso. Aqui vocês têm que compreender o que era o templo de Jerusalém. Não era, quando nós entramos numa igreja, nós já temos, digamos, acesso a todas as partes da igreja. Mas o templo, o que era o templo de Jerusalém? Ele tinha vários compartimentos. Então ele tinha o pátio dos gentios, dos pagãos. Naquela parte, todo mundo tinha acesso. Depois ele tinha uma parte exclusiva para os judeus. Gentio, pagão, ali não entrava. Depois ele tinha uma parte exclusiva dos homens que iam, dos sacerdotes que ali participavam. Estou aqui simplificando o máximo, mas só para que você tenha uma ideia de como era o templo. Tinha o santo, que só os sacerdotes entravam, e o santo dos santos, que era uma parte que somente o sacerdote sorteado que fosse oferecer o sacrifício entrava. Então poderia ser que alguém
da família sacerdotal, porque toda a família de Arão, toda a tribo de Arão era sacerdotal, então eram centenas de sacerdotes, mas poderia ser que algum sacerdote jamais fosse sorteado para entrar no Santo dos Santos. Enquanto hoje em dia todo sacerdote celebra a missa, então poderia ser, vamos aqui fazer uma comparação, que houvesse vários sacerdotes que nunca tivessem tido a graça de entrar no Santo dos Santos. E Zacarias foi sorteado. E ele entrou. Ele entrou para oferecer o sacrifício do incenso. Ali ele entra, se encontra com o anjo Gabriel, que diz que ele terá um filho. E qual é a resposta dele? Ele não acredita. E ele não acredita por quê? Você vai dizer, mas padre, mas ele rezou a vida inteira pedindo isso. Quando Deus se manifesta e diz, eu te concederei, ele não acredita. Por quê? Porque ele deixou de acreditar. Ele deixou de esperar. Ele já não espera. Poderia até ser que no seu coração houvesse ainda o desejo, mas não existia de verdade a fé de que Deus pode fazer aquilo que para mim é impossível. Não existia a esperança verdadeira de esperar em Deus, de Deus, a realização das suas promessas. É por isso então que ele duvidou e o anjo então lhe dá um sinal: ficarás mudo, para que não duvides, ficarás mudo até o nascimento da criança. Meus santos, o que é que significa isto no tempo do advento de preparação para o Natal? É o ensinamento da nossa mãe igreja para que nós não nos cansemos de esperar em Deus. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Esperar o que, meus santos, em Deus? Primeiramente, a nossa santificação. Quantas vezes, quando eu me encontro com algumas pessoas, e às vezes a frase é, mas padre, mas é tão difícil, né? Amar a Deus de todo o coração. É tão difícil, né, padre? Ser totalmente de Deus, se converter totalmente, ser santo. Algumas vezes, muitas vezes, eu ouço essa afirmação de algumas pessoas. E às vezes, meus santos, nós começamos com essa generosidade, mas como a graça não vem de imediato, nós começamos a nos defrontar com as nossas misérias, nós perdemos essa esperança. Nós já não esperamos que esta graça impossível a nós seja possível a Deus com a nossa colaboração. Então que nós hoje, que a nossa súplica de hoje, nós sempre escolhemos algo que nos acompanhe durante o dia. Pois bem, que neste 19 de dezembro de 2018, nós supliquemos a Deus a graça de que Ele nos inquiete, de que aquela santa inquietação de não ser santo ainda, que aquela santa inquietação de não amar a Deus ainda de todo o coração, que ela não desapareça do nosso coração, que nós continuemos inquietos, insatisfeitos, não aquela insatisfação doentia, mas aquela salutar insatisfação na alma de que diz, não é justo de que Deus seja amado tão pouco por mim, não é justo que Deus seja tão mal servido por mim, não é justo que eu reserve tão pouco espaço no meu coração para Deus. Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória, todo o amor do meu coração. Por quê? Porque quando Ele me amou com todo o seu coração também. Quando Ele me amou, Ele não reservou nada para Ele. Ele não foi mesquinho nem egoísta. Ele me amou com todo o seu amor. Ele se derramou de amor em mim. Então não é justo que com amor diferente eu ame. Então que Deus misericordiosamente desperte esta santa insatisfação, para que nós não nos esqueçamos de continuar esperando em Deus,
e suplicando a Ele a graça de um dia, e que seja logo, que não tardeis mais, de um dia amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.